Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesta aula do nosso curso de resolução de exercícios de geometria analítica, nós vamos resolver dois exercícios que envolvem a soma entre vetores. Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Você está esperando o quê? Você vai usar as videoaulas desse canal durante todo o seu curso de graduação e quem sabe até na sua pós-graduação ou então quando você estiver estudando para o concurso. Além disso, você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lcmaquino.org/ajude. Qualquer doação será bem-vinda e vai ajudar a manter esse canal aqui com conteúdos de videoaulas livres e gratuitas, beleza? Vamos agora lá para os exercícios. Vejamos aqui esse exercício. Sejam os vetores A e B ilustrados abaixo. Determine os vetores U e V, tais que U mais 3V é igual a menos A mais 4B e 2U menos V é igual a 5A mais B. Em seguida, esboça esses vetores. Então, nessa questão aqui, nós temos que achar U e V isolados, tá? Em função de A e B, e daí eu te desenhar aqui em cima quem seria o vetor U e quem seria o vetor V. Bem, para resolver esse sisteminha aqui de equações, nós vamos resolver muito parecido como se fosse um sisteminha de duas equações e duas incógnitas com números reais, tá? Nesse caso aqui, não são números reais, são vetores que a gente está trabalhando, mas os procedimentos vão ser muito parecidos. Nós vamos resolver fazendo o seguinte, nós vamos fazer aparecer aqui um vetor simétrico ao vetor 2U, ou seja, aparecer menos 2U. Por quê? Porque quando eu tiver 2U e eu somar membro a membro essas duas equações, aquele 2U com menos 2U vai virar o vetor nulo, né? E aí vai sumir o termo dependendo do vetor U, né? Então vamos fazer isso. Multiplicando toda essa equação aqui, por exemplo, por menos 2, né? Ambos os membros dessa equação aqui por menos 2, nós vamos ficar com menos 2U menos 6V igual a mais 2A menos 8B. Ok. Bom, agora quando a gente pegar a segunda equação, nós vamos repetir, porque a gente não fez nada com ela. 2U menos V igual a 5A mais B. E aí nós vamos fazer o método da soma, que vai consistir em somar membro a membro, né? Quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? 2U com menos 2U, ó, vira o vetor nulo, né? E você não precisa nem colocar ele aqui, mas eu vou colocar só para lembrar, tá? É o vetor nulo quando eu somei esses dois. E aqui agora dá menos 7V, ok? E o lado de lá? Bom, aqui vai dar 7A, tá? 7A. E aqui vai dar menos 7B, ok? Bom, vamos agora dividir isso aqui tudo por menos 7, tá? Essa equação toda por menos 7. Aqui o vetor nulo não vai fazer diferença, vai dar só menos 7. Quando eu dividir por 7, fica... aliás, vou dividir por 7 não, vou dividir por menos 7, vai ficar mais fácil para mim ainda, ó. Que aí vai ficar menos 7 por menos 7 vai dar 1, e vai sobrar só logo o V direto. Aqui já vai dar menos A, né, porque 7 dividido por menos 7 vai ficar menos A. E menos 7 que está no B dividido por menos 7 que está aqui vai ficar mais, então mais B. Ok, já achei o meu V, ó. Meu V vai ser igual a menos A mais B. Bom, vamos então agora achar o nosso vetor U. E para isso a gente vai substituir esse V, né, que a gente achou aqui, em uma das duas equações. A que você achar melhor. Eu acho que essa aqui é mais interessante, mais simplesinho de resolver. Você podia achar na outra também, não tinha problema. Mas vamos lá, ó. Vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes o nosso vetor U menos o nosso vetor V, que é isso aqui tudo. Então vamos botar lá, ó, menos A mais B, que é igual a 5A mais B, tá? Como é que a gente resolve isso aqui agora? Bom, uma maneira, né, se a gente quiser fazer passo a passo mesmo, seria somar desse lado e desse lado esse termo aqui, ó. Seria fazer assim, ó. Vamos somar o menos A mais B desse lado e vamos somar o menos A mais B desse lado, né? Porque o que vai acontecer? Esse termo todo com esse termo todo aqui, ó, porque tem esse menos na frente, vai acabar virando um vetor nulo. E aí no final das contas vai ficar só aquele lado de lá, tá? É um jeito de fazer. Mas outro jeito de fazer, vamos logo fazer direto, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou simplesmente pegar esse termo de cá, ó, que está menos ele todo, e vou escrevê-lo do outro lado da equação, trocando isso aqui por mais, tá? Que já é o que vai aparecer na prática depois que você fizer aquela história de somar os dois lados por aquele termo. Então, bom, nós vamos ficar com 5A mais B, mais, e aqui dentro, menos A mais B. Bom, ok. E quanto é que vai dar aquela continha aqui? 5A com menos A vai dar 4A. E mais B com mais B vai dar mais 2Bs. Ok. Dividindo isso aqui tudo por 2, né? Vai ficar U igual a 2A mais B. Então, nós finalmente achamos aqui o vetor B também, certo? Bom, então é simplesmente isso daqui. Agora é o seguinte, vamos resolver fazendo um esboço aí como ele pede, né? Vamos começar aqui com o U, né? Ele fala que é 2 vezes A mais B. O que significa 2 vezes A? Significa um vetor que tem a mesma direção de A,
mesmo sentido de A, só que tem que ter o dobro do tamanho. Então, vai ser o seguinte, ele vai começar aqui, tá? E ele vai ser o dobro, então vai ser aqui assim, mais ou menos, tá? Beleza, então esse vetorzinho aqui, ó, todo esse vetor é o meu vetor 2 vezes A. Bom, e eu vou somar com o vetor B, né, que ele pede aqui. Para isso, vamos usar a regra do paralelogramo, né? Já que o vetor A e o vetor B está aqui, ó, com a origem coincidindo, né? A gente usa a regra do paralelogramo. Então, a gente vai fechar um paralelogramozinho aqui, tá? Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui. Pronto, tal, ok. E a diagonal desse paralelogramo, a diagonal que parte aqui da origem, né, entre os dois vetores, vai ser justamente um representante para aquele vetor, né? Então, o vetor partindo lá da origem daqueles outros dois vetores até lá a outra ponta desse paralelogramo que a gente fechou, esse representante é o vetor soma, né? Então, esse aqui é o nosso vetor U, tá? Beleza. Para eu desenhar o nosso vetor V, a gente vai precisar de menos A, tá? Menos A significa o quê? Significa você ter um vetor que ele é mesma direção de A, só que sentido contrário de A, tá? Então, vamos desenhar aqui o seguinte, ó. Nosso vetor A está indo aqui de baixo para cima. Você vai trocar o sentido, vai ter que ir de cima para baixo, né? Então, vamos tentar escrever ele aqui, tá? Eu acho que vai dar para escrever ele aqui. Olha só. Vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui, tá? E vou fazer aqui. Beleza. Então, esse vetorzinho aqui, ó, ele é o nosso vetor menos A, certo? E vamos escrever o nosso vetor B, né? Nosso vetor B, ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido daquele que já está ali, né? Porque ele não alterou nada. Então, deixa eu só escrever ele aqui. Beleza. Então, tá. Então, esse aqui é o nosso vetor B, tá? Ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma magnitude daquele. E agora, para a gente resolver aqui, para calcular, né, quem seria esse cara, é só a gente usar a regra do paralelogramo, né? De novo, ó, vamos fechar um paralelogramo aqui. Não ficou bonitinho aqui, mas vocês entenderam, né? E aí o que acontece? Fechando aqui, aliás, não ficou muito bonito esse negócio, deixa eu fazer mais bonito. Vamos fechar aqui assim, aqui eu acho que ficou mais bonito, ó. Pronto, fechamos então um paralelogramo. Aí agora a gente parte aqui da origem dos dois, né? Pega a diagonal e aqui nós vamos ter então esse carinha aqui como sendo o nosso vetor V, que corresponde a menos A mais B, tá bom? Então, bom, esse aqui então é o resultado desse exercício, tá? Desenhamos o vetor U, desenhamos o vetor V da forma como ele pediu. Beleza. Vamos agora para o próximo exercício. Vejamos aqui esse exercício. Prove que se o vetor AB mais o vetor AC for igual ao vetor BC, então o ponto A é igual ao ponto B. Esse tipo de exercício aqui é o pesadelo dos estudantes da área de exatas, porque envolve uma demonstração, e demonstração é algo que não tem um algoritmo pronto para tudo quanto é probleminha. Você vai ter que construir sua argumentação a depender da questão, e isso deixa as pessoas com um problema para resolver, porque eles estão acostumados com a matemática da educação básica, que já tinha um algoritmo pronto para quase que todo quanto é tipo de questão, né? Você sempre aprendia um modelozinho de resolução para uma questão e aplicava esse modelozinho em várias outras, né? Aqui não é bem assim, né? Então vamos lá, mas como é que você faz para organizar suas ideias aqui? Bom, vamos primeiro, eu gosto sempre de, quando vai fazer um exercício desse, separar as coisas. Vamos separar o que é hipótese, tá? E nós vamos separar o que é a tese, tá? Bom, vamos lá. A hipótese são os dados do problema. O que é dado no seu problema? É essa parte aqui, ó, que essa soma ela é igual a esse valor. Então, se eu pegar AB mais AC é igual a BC. Então, isso é dado no problema. Bom, qual é a tese? A tese é o que você quer realmente justificar que é verdadeiro, que no caso é que A é igual a B, tá? Então, a hipótese é o que você pode usar e a tese é o que você ainda quer provar como verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá. Bem, primeiro vamos tentar entender essa tese aqui. O que significa dizer que esses dois pontos são iguais? Bom, algo equivalente a dizer que esses dois pontos são iguais é você dizer que o vetor AB ele é o vetor nulo. Por quê? Ora, se o vetor AB é o vetor nulo, significa que se eu saio do ponto A e chego no ponto B, na verdade eu não tive deslocamento nenhum, ou seja, eu continuei parado no ponto A, né? Então é porque o ponto A e o ponto B eles coincidem, tá? Então se eu conseguir justificar que o vetor AB é nulo, eu vou poder daí dizer que os pontos A e B são iguais, tá? Ok, então são duas formas diferentes aqui de falar a mesma coisa. Vamos começar aqui pela hipótese. A gente tem que geralmente começar pela hipótese, né? Tentar usar as hipóteses para daí chegar na tese. Vamos lá. Essa equação aqui, ela é verdadeira, né? Pela hipótese. E aí o que acontece? Como é que a gente pode fazer aparecer um zero aqui, né? Um vetor nulo. Um vetor nulo. Vamos fazer o seguinte, vamos somar ambos os lados daquela equação ali, olha só. Vou somar ambos os lados daquela equação por menos o BC, tá? Vou somar ambos os lados da equação por menos o BC. Por que eu vou somar ambos os lados da equação por menos BC? Bom, a gente viu no exercício anterior, na verdade, né?
Se eu pego um vetor e somo pelo vetor que é simétrico a ele, isso aqui dá o vetor nulo, né? Então, desse lado eu já fiz aparecer o vetor nulo. E do lado de lá, olha só, o que é que a gente vai fazer? Bom, AB mais AC mais o seguinte. Perceba que se você pega menos BC, ou melhor, é isso, se a gente pega menos BC, isso é a mesma coisa de pegar mais CB, tá? Ou seja, o vetor CB, ele é equivalente ao vetor menos BC, tá bom? Para entender isso aqui, ó, vamos só lembrar o diagramazinho, né? Digamos que eu tenho aqui, esse é o nosso vetor BC, tá? Então, o vetor BC é esse cara. Quem seria o vetor CB? O vetor CB seria esse cara aqui, tá? Então, esse aqui é o vetor BC e esse cara aqui é o vetor CB. Se você reparar, os dois têm a mesma direção, porque são paralelos, têm o mesmo comprimento, mas têm sentidos contrários, né? Então, se você mudar o sentido de um deles, você vai para o outro. Então, você vai ter o seguinte, né? Justamente que menos o vetor BC é igual ao vetor CB, né? Ou seja, se você troca o sentido do vetor BC, você vai acabar ficando com o vetor CB. E vice-versa. Se você troca o sentido do vetor CB, você acaba ficando com o vetor BC, tá? Então, isso aqui a gente pode substituir por isso. Aí, por que isso agora vai ser interessante para a gente? Porque, olha só, bom, se nós temos de A para C e depois nós temos de C para B, então, no final, nós temos de A para B, né? Por quê? Olha só, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho um vetor que vai de A para C, ok. Depois, eu tenho um vetor que vai de C para um certo B, ok. Então, no final, eu parti do A e fui para o B, né? Ou seja, a conclusão é que o AC mais o CB nos dá o AB, tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Essa parte, essa soma vai dar AB. Bom, e aqui é o vetor nulo. AB mais AB dá 2 vezes AB, né? Ok, isso é igual ao vetor nulo. Ora, se eu pego agora e multiplico, né? Ou melhor, ou divido, né? Eu posso multiplicar por meio ou dividir por 2. Se eu divido toda essa equação por 2, aqui vai dar AB e aqui vai dar o vetor nulo, né? Porque 2AB dividido por 2 vai dar AB. E o vetor nulo dividido por 2 é o vetor nulo mesmo. Ou seja, concluímos que o vetor AB é nulo, o que implica dizer, né? Se o vetor AB é nulo, que o ponto A tem que ser igual ao ponto B, que era como a gente queria. Desculpa, deixa eu escrever de novo, né? O ponto A é igual ao ponto B. Então, isso era a tese, isso era o que a gente queria demonstrar. Então, com isso, a gente finaliza, sim, essa nossa demonstração, ó, como queríamos demonstrar, tá? Que a gente usou a hipótese, usamos operações que são válidas, né? Como essa operação de somar ambos os números pelo simétrico, né? E chegamos na conclusão que o vetor AB é nulo, e daí concluímos que o ponto A é igual ao ponto B. Então, esse procedimento que a gente fez aqui atende ao exercício e fica provado que, de fato, se nós temos esta equação aqui, que é AB mais AC igual a BC, vai implicar que o ponto A é igual ao ponto B. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí na seção de comentários, porque realmente questões que envolvem demonstração deixam as pessoas bem confusas, né? Porque esses passos elas não estão acostumados a fazer. Mas, com questão de treino, vocês vão ficar tranquilos logo logo, tá bom? E então, o que você achou dos exercícios dessa videoaula? Gostou? Deixa aí o seu curtir. Ficou com alguma dúvida? Coloca na seção de comentários. Coloca também as suas opiniões sobre a videoaula. Não esqueça também de inscrever-se no canal se você já chegou até aqui e ainda não está inscrito. E compartilhe nas suas redes sociais este vídeo. Vou aproveitar e vou deixar um exercício, está aparecendo aqui embaixo para vocês. Resolvam esse exercício, coloque na seção de comentários a solução deles, que a gente vai discutindo. E também, se você quiser assistir agora outras videoaulas do curso, está aparecendo uns botõezinhos aí, uns quadradinhos aí do lado do vídeo, tá bom? Espero vocês na próxima videoaula. Até mais e tchau!